Boa noite, águias. Boa noite, minhas águias. Boa noite, mais uma quinta das águias. Boa noite, Lídia. Boa noite, Mari. Fran, boa noite. A nossa semana passa tão rápido, né, gente? Parece que a gente, pisca os olhinhos e estamos na quinta-feira novamente. Graças a Deus, né? A gente consegue se encontrar. Boa noite, Vanessinha. Boa noite hoje. Olha, hoje a nossa live sempre é especial, né? Sempre é especial. Hoje nós vamos falar sobre o corpo, nosso corpo. Tanta coisa a gente precisa falar sobre esse nosso corpo, viu? Como que nós cuidamos do nosso corpo, de que forma a gente consegue ter crescimento espiritual cuidando do nosso corpo. E eu coloquei algumas palavrinhas-chave aqui, Crescimento espiritual, olha só, por tudo que a gente vai passar hoje, Crescimento espiritual, corpo forte, alma, perdão, músculos, sexualidade, vamos falar do Tinder, vamos falar da castidade, casamento, ressuscitação e novo corpo. Quanta coisa, hein? Quanta coisa! Pedi para você compartilhar essa live com alguém que você considera ser importante na sua vida e clicar bastante no coraçãozinho aqui para o Instagram entender que nós estamos ao vivo. Bastante no coraçãozinho. E eu gostaria que vocês escrevessem aqui se vocês cuidam bem do seu corpo, como que você tem cuidado do seu corpo. Seu corpo é uma prioridade na sua vida? Você tem esse carinho com o seu corpo? Você alimenta bem o seu corpo? Você treina bem o seu corpo? O seu corpo está na sua rotina? Ou o seu corpo não é uma prioridade na sua vida? Essa live pode mudar, viu? Pode mudar a sua vida, seu olhar sobre essa matéria aqui que nos reveste. Olha o que a Ju falou aqui, Tô muito mal, 40 quilos acima do peso. Oi? Não tenho cuidado, a Alessandra aqui. Evolui bastante, me alimento bem. Falta pra mim somente atividade física. Ai, Ivan, ansiosa por esta live. A Cristina, beijo, Cris. Ale, também estou muito mal, engordei 20 quilos. Não tenho mais amor próprio, autoestima. Com vários problemas de saúde, coluna comprometida. Essa live, então, é para todo mundo, né, gente? Essa live é para todo mundo. Já vou começar agora que eu tenho muito assunto, né? Daqui a pouco, meu marido começa a mandar mensagem aqui, vamos jantar, vamos jantar. Então, vamos lá. Caderninho de guerra na mão, porque hoje, trouxe aqui a palavra de Deus, para sempre ter uma base aqui nas nossas lives. Tem um livro muito legal, que eu vou ler para vocês um pouquinho mais à frente, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Vou ler uma parte de um texto aqui super interessante, vocês vão ficar impactadas. Então, vamos lá. Calma, Ju, calma, Ju. Ju, calma. Calma que essa live vai ser para você também. Tati, beijo. Vamos lá. Eu vou fazer uma divisão aqui de três estruturas muito importantes da nossa existência, tá? Que é alma, espírito e corpo. Qual a diferença da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo? Porque tudo está interligado. Não tem como eu falar do corpo sem eu mencionar a alma e o espírito, tá? Então, o que seria a alma? O que é a nossa alma? Às vezes a gente fala, né? Alma, minha alma. Preciso curar a minha alma. A minha alma, né? A gente sempre fala e a gente não sabe discernir muito bem o que seria alma. A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas ideias, até anotei aqui, são os nossos sentimentos, as nossas memórias,
a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa inteligência, certo? Então, a nossa alma são as nossas emoções e os nossos sentimentos. O espírito é uma comunicação entre Deus e nós. E o espírito, onde ele habita? Ele habita no nosso corpo. O corpo é essa matéria que é considerada o templo do espírito, a morada do espírito, certo? Então, alma são as nossas emoções, espírito é o canal de comunicação, de comunhão que nós temos com Deus, e o corpo é a morada do espírito. É esta matéria que nos coloca de pé e nos faz agir, certo? Então, como que nós fortalecemos cada um deles? Já vou dando uns spoilers aqui para a gente entender o contexto aqui da nossa live, tá? Como que eu fortaleço a alma? Por que eu estou falando da alma? Porque tem tudo a ver com o corpo, né? Como é que eu vou fortalecer o meu corpo se a minha alma está completamente danificada e doente? Porque tudo está interligado. Como que eu fortaleço a alma? Nós fortalecemos a alma, os sentimentos, as emoções, por meio, anota isso aí que isso é super importante para você, por meio da aceitação e por meio do perdão. Vou falar um pouquinho mais disso, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho à frente. Como eu fortaleço o espírito, que é o meu canal de comunicação com Deus? Por meio da oração. E por meio, deixa eu pegar aqui, e por meio da palavra de Deus, certo? Fortalecer o espírito por meio da oração e por meio da palavra de Deus. Como que eu fortaleço o meu corpo, que é o templo do espírito, que é a morada do espírito? Eu fortaleço o meu corpo lá na academia, lá na musculação. Tá certo? Vamos embora. Só a introdução aqui que a gente vai falar desses três, da alma, do espírito e do corpo. Falar um breve testemunho aqui para vocês. Eu sempre tive uma visão muito distorcida do meu corpo. Eu fui uma adolescente muito magrinha, muito miúda, né? E as perseguições, os apelidos, o bullying que a gente sofre, né? Lá na adolescência, é algo que a gente carrega muitas vezes ao longo da vida. E até mesmo alguns comentários de família, da ancestralidade, tudo isso vai construindo uma identidade muito forte na gente. Então, o meu corpo, na adolescência ali, que eu fui ficando mais mocinha, né? Que normalmente a menina vai ficando mais vaidosa, vai se sentindo até mais sensual, mais mulher. Eu não tive essa transição, onde eu me senti mais bonita, onde eu me senti mais sensual, mais mulher, onde muitas meninas acabam valorizando seus corpos, ou por meio de uma roupa, né, mais sensual, enfim. Eu não tive esse movimento. Sempre falaram que eu era gorda, olha a Ju aqui. Então a Ju sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então a gente carrega esses traumas, que são traumas verdadeiros, a gente constrói identidade sobre esses traumas. E as fases da vida, a gente muitas vezes, aquela descoberta, né, de menina para mulher, eu não tive essa descoberta, porque eu nunca achei o meu corpo bonito, ou sensual, ou feminino. Pelo contrário, eu sempre quis esconder, com roupas mais largas. Eu sempre fui feminina nas minhas escolhas. Na escolha da roupa, eu sempre fui feminina nessas escolhas. Nunca tive escolha mais masculina. Mas eu sempre escondia meu corpo.
certo? Então, o que que acontece? Quando eu tive ali 19 anos, mais ou menos, eu tive uma amiga que ela falou assim, Vandressa, vamos na academia. Ela assim pra mim. Eu falei, imagina, o que que eu vou fazer na academia? Eu falei pra ela, o que eu vou fazer na academia? Na minha concepção, as pessoas iam pra academia pra emagrecer. E eu que já era toda magrinha, miudinha, bem, né, frágilzinha, eu jamais iria naquele lugar. Só que ela falou assim, ela era mais velha que eu, enfim, uma pessoa mais vivida. E ela falou assim, não, Andressa, academia, você vai ficar mais forte. Aí ela que me levou. Então eu conheci a academia, olha só essa história, com 19 anos. E eu vou encurtar bastante a história, tá? Quando eu conheci a academia, musculação, eu ganhei um corpinho, um volumezinho assim. E aquilo me trouxe um bem-estar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que eu entendi que eu podia mudar ali a minha constituição física, né? E eu me vi diferente. Então foi muito positivo para mim aquela experiência. Só que logo em seguida eu acabei casando, né, com meu esposo e tive o meu filho, nosso filho. E assim que eu me tornei esposa e mãe, quero abrir um parênteses aqui para vocês. Assim que eu me tornei esposa e mãe, eu simplesmente me anulei. Porque eu me tornei esposa, mãe e logo em seguida profissional. Fui construir uma carreira. Então, matrimônio, maternidade e carreira, essa tríade feminina. E eu me anulei. Por mais, presta atenção aqui, eu quero falar para vocês. Por mais de 10 anos, eu não pisei numa academia de ginástica, eu não exercitei meu corpo por mais de 10 anos. Fazendo as contas aqui, vai dar uns 12, 13 anos. E nesses 12, 13 anos, que eu esqueci de mim, que eu me apaguei, que eu me dediquei totalmente à família, a filho, a casa, a trabalho, eu também não cuidei da minha alimentação. Então, chegou um momento que eu fiquei muito doente, que eu precisei buscar ajuda médica, porque eu estava com um percentual de gordura muito alto. Eu cheguei a 20, presta atenção, gente, eu cheguei a 24% de gordura. 24% de gordura, muitas vezes quem tem é uma pessoa que está acima de 75 quilos, 68 quilos, que você pode pensar, poxa, mas 68 quilos é uma pessoa magra. Só que eu tinha 49 quilos. Eu tinha 49 quilos com 24% de gordura. Você tem noção do que é isso? É algo assim, quando eu conto para algum profissional da área, assim, nossa, como isso? É um percentual de gordura para quem tem peso. Muito peso. Então, para ver a descompensação da falsa magra, da quantidade de gordura que eu tinha no meu corpo, porém, você olhando, é um corpinho magrinho, eu sempre de roupa larga, né? Sempre me escondi. O meu corpo nunca foi uma identidade na minha vida, nunca. E omitindo o corpo, essa identidade que eu queria sempre esconder, eu me dediquei muito às outras áreas. Porque eu não queria me dedicar ao meu corpo, eu quero esconder. Meu corpo eu não quero que não exista, de preferência, né? Que não exista. Então, a minha força, a minha energia era para família, para filho, para casa, para o trabalho e nada para mim, porque isso aqui eu quero esconder. Então, eu cheguei numa fase onde eu fiquei muito doente. Acho que tá acontecendo comigo agora. Eu tô me anulando, esquecendo de mim. Isso aqui. Quem falou isso? Nath, fica aqui. E o que aconteceu? Chegou um momento que eu adoeci, obviamente. Imagine um corpo num período de 10, 12 anos, sem se exercitar e se alimentando
muito mal. Porque como eu não era prioridade, qualquer coisa que tem para comer eu como, tá ótimo, só para não sentir fome e vamos embora, né? Porque eu não era uma prioridade. Só que paralelo a isso, gente, paralelo a isso, não é só uma anulação física. Obviamente, você tem uma alma doente. Quando você anula o seu corpo físico, quando você não cuida de você, preste atenção nisso, quando o seu corpo, que é um presente tão abençoado de Deus, quando você anula, quando você esquece de você, quando você não existe na sua vida, isso é sinônimo de uma alma doente. E a minha alma era muito doente, muito doente. Muitas histórias e memórias mal resolvidas. Por isso que eu falo tanto aqui de memórias, tanto de antecipações, porque a minha alma era doente. Além das memórias, de muitas histórias mal resolvidas, existia uma criação de todas as antecipações que vocês podem imaginar. Então, lá pelo ano de 2011, eu passei um período muito complicado, muito complicado. Foram 3 meses que eu tive um processo depressivo muito intenso. 3 meses, durou 3 meses. Depois de 3 meses eu busquei ajuda e já no primeiro mês que eu busquei ajuda, eu voltei. Relutei para buscar essa ajuda. Logo em seguida que eu busquei essa ajuda, eu comecei a enxergar um mundo diferente. Quando eu comecei a enxergar esse mundo diferente, eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade. E eu, então, cheguei até aqui com vocês. Então, naquele momento que eu fui buscar o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, que eu entendi que eu precisava trabalhar muito isso, eu tive um despertar. Eu até registrei aqui, eu tive a cura, começou um processo, tá? Tudo é um processo. Começou a cura da alma. Eu comecei um processo de cura da alma. Novamente, né? O que é fortalecer a alma? O que é a cura da alma? A alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos. A cura da alma é um processo de aceitação. Aceitação. De perdão. Você só pode perdoar se você aceita. Eu aceito. Eu aceito a minha história. Eu aceito as minhas memórias. Eu aceito a minha ancestralidade. Eu aceito, presta atenção, o meu corpo. Eu aceito. Mas eu não aceito, isso é importante, as antecipações. Que eu sou ótima em antecipações. Isso eu fui cortando na minha vida. Quando eu aceitei a minha história, as minhas memórias, a ancestralidade, quando eu aceitei aquilo que me acontece, não, eu aceito aquilo que me acontece. Você perdoa, você se liberta, você sai do estado de inconsciência, que é o estado de ilusão. E olha só que coisa linda, quando você cura a alma, quando você aceita, quando você perdoa, você permite o agir do Espírito. Você permite uma comunicação com Deus, uma comunhão com Deus. E quando o Espírito age sobre você, sabe o que nós temos? Nós temos o fruto, nós recebemos o fruto da mansidão, da paz, do equilíbrio, da consciência, do estado de presença, do estado de atenção. E a gente vai se despertando, até que olha só, gente, presta atenção, que coisa mais incrível. Até que eu comecei a olhar para o lado, e eu enxerguei, quando a gente cura a alma,
Quando o Espírito age sobre você, quando você permite, né? Você permite, você tem que permitir. A gente tem um livre-arbítrio. Muitas vezes o Espírito está... Muitas vezes não, o Espírito está dentro do seu corpo e você não permite essa comunicação com Deus. Porque a nossa alma está doente. Curou a alma, permitiu o agir do Espírito, a mansidão, a paz, o equilíbrio, o discernimento, a consciência, o estado de atenção. Você começa a enxergar. Você começa a enxergar. E, gente, eu comecei a enxergar ao meu lado, até mesmo pelas redes sociais, pela internet, pessoas que transformavam seu corpo de uma forma muito legal, de uma forma muito positiva. Eu não enxergava aquilo. Poxa, nossa, esse tipo de alimento aqui é muito mais saudável. Nossa, esse tipo de treinamento esse treinamento é que permite o corpo se tornar mais forte. Como que eu nunca vi isso? E olha aqui, eu trabalhei muitos anos na área da saúde e eu não conseguia enxergar determinadas coisas. Por quê? Porque a alma doente é uma alma cega. Ela é uma alma cega. Vocês já viram pessoas? Vocês já conheceram pessoas? Olha só. Que falaram assim pra vocês, que tiraram uma foto daquela pessoa, alguém tirou uma foto dela, e daí ela se viu na foto, ela assim, meu Deus, como eu engordei. Sabe a pessoa quando tem um despertar assim? Meu Deus, como eu engordei nessa foto, como eu emagreci nessa foto. Eu tive exatamente isso, sabe? Só que não foi por meio de uma imagem, foi por meio de mim mesma. Esse despertar, esse estado de consciência. Eu já ouvi histórias, muitas histórias, de pessoas que foram ver uma foto e ficou, aquele momento foi um despertar. Disse, nossa, como eu engordei, como eu emagreci nessa foto. Eu preciso, deu aquele choque, sabe? Aquele choque. E a pessoa aí decide mudar por meio desse despertar, né? E esse despertar que a gente só consegue ter. Não adianta eu falar de fortalecimento do corpo se a gente não falar da alma, das emoções e do espírito. Nós precisamos ter esse despertar que acontece por meio da nossa alma. Você precisa aceitar, primeiro, como curar a alma, Vanessa? Aceitando e perdoando. Eu posso fazer uma live depois só falando sobre isso, mas aceitando. Aceitar não é se resignar, tá? É bem importante isso. Aceitar não é se resignar, não é conformismo. Aceitação é consideração. Você considera. Poxa, quando eu tive o meu despertar, eu considerei que eu tinha um corpo doente, um corpo inflamatório, eu tinha uma alergia alimentar que eu não sei hoje. Esses dias eu conversei com meu marido, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse esse despertar há 10 anos atrás, eu não sei se eu estaria viva hoje, de tantas alergias alimentares, péssima alimentação, sedentarismo, muito trabalho. Então, quando a gente tem esse despertar, a gente pode considerar, sabe o quê? Como uma ressurreição do corpo. Porque o corpo estava em um processo de mortificação. O corpo estava doente. O corpo estava inválido. E você, quando entra no estado de consciência, de atenção, você ressuscita esse corpo. Você está disposta a pedir a Deus a ressuscitação do seu corpo. E quando você está disposta a essa ressurreição, gente,
é a coisa mais linda do mundo. Porque a minha jornada, que esse ano completa 10 anos, da mudança do estilo de vida. Gente, eu ganhei 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos. É muito. 12, 13 quilos. Em 10 anos. Talvez ganhar peso é muito difícil. Ganhar massa muscular é muito difícil. Talvez seja... É mais fácil perder gordura do que ganhar massa muscular, vocês sabem disso. Talvez os meus 12 quilos seja até 20 quilos reduzido numa pessoa, 30 quilos reduzido numa pessoa. É um trabalho diário. E quando você está disposta, né, quando você teve o despertar, e você está disposta a permitir que Deus ressuscite esse corpo, é a viagem mais linda que você vai fazer. Porque de 10 anos para cá, tenha absoluta certeza que eu curti muito mais a viagem do que o destino. Porque o meu destino vai ser, o meu destino é a vida eterna. Porque eu não tenho destino estético. Nós não devemos ter destino estético. Esta viagem de cuidado com o corpo e com a nossa saúde é até a vida eterna, é para sempre. É diário, são todos os dias. E curtir mais a viagem do que o destino é todos os dias encontrar a sua melhor versão. Viu? Todos os dias encontrar a sua melhor versão. Todas nós temos uma melhor versão. Hoje que você se alimentou bem, você está melhor do que ontem. Hoje que você fez o exercício, você está melhor do que ontem. Então, todos os dias buscar a nossa melhor versão. Só que enquanto você não teve o despertar, enquanto você não pediu a Deus pela sua ressuscitação, pela ressuscitação do seu corpo, você está com a alma doente. Preste atenção. A alma doente, ela tem por objetivo a idolatria do corpo. A corpolatria. As pessoas me perguntaram pelo WhatsApp, pelo direct, né? O que é corpolatria? Corpolatria é a idolatria do corpo. Quem usou esse termo corpolatria foi Stefan Malise, que é um francês radicado no Brasil, e ele veio para o Brasil para estudar o culto ao corpo. Por que o brasileiro cultua tanto o corpo? Por que no Brasil existe tanto padrão de beleza? É um país tão consumidor. E idolatria, a gente sabe... Peraí, Ju. Idolatria, a gente sabe que é um pecado. E nós não podemos adorar a dois senhores, não é verdade? Porque se eu fico muito focada no meu corpo, tá? Se eu fico muito focada no meu corpo, eu acabo tornando este corpo um Deus. Concorda? Então, essa idolatria, não estou nem falando a busca por uma perfeição. Porque quando eu odeio alguma coisa, significa que eu adoro muito aquela coisa. Concorda? Quando eu odeio muito algo, eu idolatro aquilo, porque eu penso sobre aquilo o tempo todo. Odiar uma pessoa, você vai pensar nela o dia inteiro, concorda? Se você está insatisfeita com seus 30, 40 quilos ou com seu baixíssimo peso, você vai pensar nisso o tempo todo. Sabe o que eu fiz durante a minha história lá, que eu negava o meu corpo o tempo todo, que eu escondia? Eu colocava minha atenção em outras coisas. Eu estudava muito. Eu trabalhava muito.
eu me dedicava muito à casa, à família. Então, eu buscava outras formas de idolatria, né? A gente acaba tendo fugas, né? Penso o tempo todo, olha o que a Ju tá falando. Você não tá sozinha, Ju, sobre isso, certo? Então, se você odeia muito alguma coisa, você idolatra muito aquilo. Ah, eu odeio meu corpo, né? Não gosto do meu corpo. Você vai pensar o dia todo sobre aquele corpo. Você vai o tempo todo buscar estratégias e você acaba tornando aquilo um Deus, né? E por que que a gente... Por que existe o padrão de beleza? Isso é muito interessante. Vocês sabem que eu fiz mestrado, né? Eu acabei fazendo um mestrado no ano de 2015, eu concluí esse mestrado, e uma das minhas linhas de pesquisa no mestrado foi a corpolatria. Perceba como foi forte isso na minha vida, minha história com o corpo, porque eu fui para um mestrado e estudei sobre a corpolatria, estudei sobre a publicidade, estudei sobre corpo, corporeidade, a relação que a mulher tem com o corpo. E por que o padrão de beleza existe? O padrão de beleza existe para incentivar o consumo. Então, quanto maior o padrão de beleza, maior será o consumo. Por exemplo, agora o padrão de beleza está uma boca, os lábios mais volumosos, né? Perceba que a grande parte das mulheres e até mesmo os homens estão aplicando preenchimento labial. Aquele corpo cheio de curvas das Kardashians, né? Aquele corpo que é um corpo que parece que é impossível de se alcançar, uma cintura bem fina, o quadril largo e as pernas finas, os braços finos, os seios fartos, a busca por aquele corpo, né? Então, o padrão de beleza existe para incentivar o consumo. Então, o consumo de tudo, o consumo da moda, o consumo de cosméticos, o consumo de suplementos, o consumo das academias, o consumo, enfim, de tudo, de tudo. Então, é importante a gente ter clareza sobre o efeito, né, da publicidade sobre a nossa vida. O Instagram, a gente precisa ter consciência do que é o Instagram também. O Instagram é um eterno shopping center e uma eterna academia. A gente tem que ter a consciência das imagens, da comunicação das imagens, do que o discurso da publicidade, como o discurso da publicidade age sobre mim. Como as imagens que estão à minha volta conversam comigo. A gente precisa ter a clareza sobre isso, né? Daí eu posso consumir. É interessante claro que é interessante. Eu gosto de consumir muito da indústria da beleza. Eu trabalhei 20 anos nessa indústria. Mas a gente precisa ter discernimento, sabedoria. Principalmente depois de curar a alma, né, que a gente permite o agir do Espírito Santo sobre nós, onde a gente tem mais sabedoria, discernimento, capacidade de escolha, entender o que é importante para a nossa vida, né? Saber que tudo que interfere na nossa vida interfere na vida da família, certo? Então é importante a gente entender o que a publicidade, né? Como a publicidade age sobre nós. E o que a palavra de Deus fala sobre o nosso corpo, né? Aqui no livro de Coríntios 6, 19 e 20, versos 19 e 20. Diz que o corpo, ele é um santuário do Espírito. Olha que coisa mais linda, gente. O corpo, nosso corpo, é o santuário do Espírito. E olha só, o que ele diz? Portanto, é uma ordem, tá?
Uma ordem. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Novamente, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como eu gostaria, gente, de ter esses conhecimentos há anos atrás. Como eu gostaria. Mas, infelizmente, não foi possível, né? E se eu não tivesse a minha história, não estaria aqui conversando com vocês. Como que eu posso glorificar a Deus com o meu próprio corpo? Primeiro, com essa introdução, com a cura da alma. Vamos começar sempre pelas raízes, tá, gente? Porque mudei meu comportamento. Por que é tão difícil a mudança na vida das pessoas? Por que as pessoas frequentam grandes shows de coachings famosos, passam dias em grandes imersões, fantásticas imersões, e não conseguem mudar os seus comportamentos? Porque ela precisa ir na raiz. Ir lá na raiz. Porque, não, amanhã que dia é? Sexta-feira. Amanhã, pela manhã, eu vou acordar 5:30 da manhã. A Vandressa ontem na live, Quinta das Águias, ela disse que eu preciso glorificar Deus com o meu próprio corpo. Então, amanhã, 5:30, eu vou para academia. Só mudar o comportamento, você vai durar 2-3 dias só mudando o comportamento. Agora, quando você vai na raiz, quando você vai lá na alma, lá no sentimento, lá na emoção, lá nos padrões da ancestralidade. Por que ficou registrado na nossa alma? O padrão da ancestralidade. Eu vou falar da obesidade, tá? Da obesidade. A avó era obesa, a mãe obesa, as tias obesas e você é obesa. Então, a minha ancestralidade. Eu estou repetindo os padrões. Ou todos na minha família não têm um grau de obesidade, mas têm uma péssima alimentação, são pessoas que comem demais e você nunca viu ninguém se exercitar. Nunca. Ainda quando via alguém, aquela pessoa era louca. Né? Bobagem. Aí, família, os avós, a mãe, as tias com padrões alimentares muito ruins e você com os mesmos padrões e sedentário. Certo? Então, a gente precisa ir lá na alma, nas emoções, aceitar essa ancestralidade, perdoar essa ancestralidade, prestar reverência, respeito a essa ancestralidade e pedir permissão para você construir uma história diferente. Eu fiz todo esse passo quando foi o meu despertar. Porque a minha história não, você é assim porque a família é assim. Você é assado porque todo mundo é assim. Então, eu fui repetindo os mesmos padrões. Certo? Então, como que a gente pode glorificar a Deus? Cherzinha lá. Glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Primeiramente, então, curando a alma. Segundo, permitindo o agir do Espírito Santo. Né? Essa comunicação, essa comunhão que nós temos com Deus, entendendo o Espírito que habita em nós. Poxa, se existe um Espírito que habita em mim, o que eu vou fazer com essa capa? O que eu vou fazer com esse corpo? Esse corpo não vai ser mais um corpo, ele vai ser uma fortaleza. Ele vai se tornar forte para habitar o meu espírito.
Eu vou proteger o meu espírito, porque este corpo, ele será um corpo forte. É um corpo que ressuscitou. É um corpo que eu tenho a capacidade de torná-lo mais forte, mais resiliente, mais equilibrado. E de que forma a gente pode fazer isso? De que forma a gente pode cuidar desse corpo? Vocês sabem que eu gosto muito de plantas, né? Tem algumas plantinhas, não sou assim uma pessoa que tem um jardim. Tenho até jardim, mas não sou eu que cuido. Eu gosto muito do movimento das plantas. Como que nós cuidamos de uma planta? As plantinhas que eu tenho eu cuido, né? Então, de vez em quando você faz uma poda, você molha essa plantinha, né? Você vai... Às vezes você coloca um adubo nessa plantinha, mas você sempre está colocando água. E quando essa planta está bem hidratada, bem nutrida, quando ela tem uma boa iluminação, ela cresce forte e ela cresce sempre preservando a sua essência. As plantas, gente, as plantas, elas nos mostram o maior exemplo de ser, de se tornar aquilo que Deus a fez para ser. Porque se essa raiz dessa planta, se ela é uma samambaia, não tenha dúvida que ali, aquela raiz, vai crescer as folhas da samambaia. Em nenhum momento daquela raiz vai sair uma orquídea. Concorda? Ela, quanto mais nutrida ela for, mais ela preserva a sua essência, mais ela caminha nos propósitos de Deus para a vida dela. Então as plantas nos ensinam muito os caminhos de Deus. Da raiz de uma samambaia não vai sair uma urtiga, não é? Da raiz de uma samambaia não vai sair um botão de rosas, vai sair as folhas da samambaia. Ela não muda o caminho dela, principalmente quando ela é bem nutrida. Ei, que bom, Gi, seja bem-vinda. Principalmente quando ela está bem nutrida, ela está hidratada. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Nutrir, hidratar, cuidar muito bem dele, para que a nossa raiz, a nossa essência não se perca no meio do caminho. Eu fui encontrar a minha essência, aquilo que Deus me fez para ser, os reais caminhos da minha vida, depois ali do meu despertar. Começou lá pelos 32 anos, esse ano completa 10 anos do meu despertar. 10 anos do meu despertar. Onde eu fui estudar sobre autoconhecimento, onde eu fui desenvolver a minha espiritualidade. E ainda estou me descobrindo. Por isso que eu preciso hidratar, cuidar do meu corpo, das minhas raízes. Para que de mim, saia, né, brote apenas as folhas e as flores que pertencem à minha essência. Que lindo isso, né, gente? As plantas são maravilhosas. Então, como que eu vou alimentar o meu corpo? Como que eu alimento? Falar de uma forma bem prática, tá? Falar em hidratação e alimento, Ai, que sede. Que eu tava com a boquinha seca. Como que eu vou alimentar esse meu corpo? Nós vamos nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis. Alimentos de preferência que sejam anti-inflamatórios. Por exemplo, pela manhã, olha o estado de consciência que eu tenho. Eu tenho alguns deslizes, tá, gente? Não sou perfeita, não. Mas pela manhã, eu tenho um estado de consciência muito forte com o meu corpo. Eu não tenho mais a relação da corpolatria, tá? Isso já passou muito tempo já da minha vida.
Hoje a minha busca é outra. Hoje a minha busca é por fortalecimento muscular, por um corpo forte, um corpo saudável. Eu gosto de um corpo atlético, porque dentro, encaixado nesse corpo, que eu me sinto forte fisicamente, forte emocionalmente, sem corpolatria, tá? Sem a publicidade ali me consumindo. Então, pela manhã, eu não consigo, por exemplo, comer pão. E olha que eu adoro um pãozinho com uma manteiga. Adoro. Mas eu não consigo comer trigo pela manhã. Trigo. Eu não consigo comer um doce pela manhã. Eu nunca vou comer um pedaço de bolo pela manhã. Eu posso comer isso à tarde. Se eu for comer esse pão, que seja lá durante o período da tarde. Porque pela manhã, o meu estado de consciência, de cuidado, de nutrição, de alimentação do meu corpo, ele está tão elevado que se eu comer um pedaço de pão pela manhã, pelo seu teor inflamatório, eu vou estar machucando o meu corpo. Eu vou estar ferindo o meu corpo. Estamos mesmo. Então é esse estado de consciência que nós temos que elevar o nosso corpo. No sentido de, poxa, eu não quero machucar. Eu quero preservar. Esse é o meu templo. É isso que me mantém de pé. É ele que me coloca forte. Quanto mais forte ele está, mente forte, corpo forte, mente forte, é tudo conectado. Alma, corpo, espírito. Então, se alimentar, nutrir o seu corpo de alimentos que não destruam. Quais os alimentos muito inflamatórios que existem? Farinha branca, leite, açúcar, muito sal, né? Mas aqui, ó, farinha branca, leite e açúcar. Ah, não vou comer um docinho? Claro que vai. Óbvio que vai. Imagina que vida sem graça, né? Mas em momentos específicos, em horários adequados, certo? Outra, falando de nutrição, de alimentação, a gula é um pecado. Novamente, a gula é um pecado. Tome cuidado com a gula. Tome cuidado com o excesso da comida. Estamos falando aqui de alimentação, muita gordura localizada, muita gordura corporal é processo inflamatório. A gordura libera mediadores inflamatórios. Ah, eu não estou comendo, né? Alimentos inflamatórios, mas o excesso de gordura já é inflamatório. E o excesso de gordura, ele inflama muito o nosso corpo. E sabe qual o sintoma? Depressão, fadiga, cansaço. Perceba como a gente tem que mudar esse ciclo. Diminuir esse percentual de gordura. Eu tinha um percentual de gordura de 24%. É muito alto. Eu tinha dores de cabeça todos os dias. Oscilações de humor. Grandes períodos onde eu estava prostrada, triste, aquele estado melancólico, certo? Então, diminuir essa gordura corporal é muito importante, certo? Então, a gula é um pecado. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre jejum, tá? O jejum é a mortificação do corpo. A gente mata esse corpo desejoso, esse corpo faminto, essa gula, né? Sentir aquela fome, aquele desejo de comer, e você não comer, honrando e consagrando a Deus, matando a sua carne, é provando que você tem capacidade de executar várias coisas na sua vida, certo? Então, a alimentação, tratar, nutrir o seu corpo, de preferência com uma alimentação anti-inflamatória, é muito importante, né? Diminua esse trigo da sua vida, diminua o leite da sua vida, faça uma consulta ao nutricionista.
é o melhor investimento que você pode fazer para a sua saúde. Consultar um nutricionista. É o melhor investimento da sua vida. Jamais deixe de consultar um nutricionista. Ah, eu nunca fui. Vá ao nutricionista. Vá ao nutricionista. Tenha um plano alimentar. Tenha alguém que cuide de você. Ir ao nutricionista, sabe o que é? É pedir ajuda. Pedir ajuda. Nós mulheres temos muita dificuldade em pedir ajuda. Vá ao nutricionista. Fale com o professor da sua academia. Bora lá. Como eu vou fortalecer o meu corpo? Existem várias atividades físicas. Mas a musculação... Ah, eu não gosto... Calma, né? A gente já começa a falar da musculação. Ah, eu não gosto da musculação. Mas a musculação é o melhor exercício para você fortalecer. É um exercício resistivo para você fortalecer a sua musculatura. Nós, se Deus nos permitir, nós vamos envelhecer. E a cada ano que ganhamos, nós perdemos muita massa magra, principalmente nós mulheres. Principalmente quando estamos caminhando para a menopausa. Daqui a alguns anos, poucos anos, eu já estou na minha menopausa. E eu já estou me preparando para a minha menopausa, né? Hoje, me preparo hoje, fazendo o que eu posso hoje, para a gente chegar na menopausa com um corpo mais fortalecido. O fortalecimento do corpo, preste atenção nisso. O fortalecimento do corpo, quando você vai para a academia, você recebe aquela ficha das séries, das repetições. Sabe o que significa aquela fichinha da academia? Presta atenção. A Jace, eu e a Jace, a gente faz academia na mesma... A gente faz musculação na mesma academia, né, Jace? Quando o professor entrega aquela fichinha para você, sabe o que significa aquilo, aquela fichinha? Significa uma contrariedade. O treino da musculação devia estar escrito ali, contrariedade. Sabe por que é uma contrariedade? Porque é um desafio. Você quando faz musculação, sabe o que é a musculação? Ela te arranca da zona de conforto. Ela arranca você praticamente pelos cabelos da zona de conforto. Porque você chega na academia, você pega um peso, gente. Você pega um peso. Eu tenho uns halteres aqui, devia estar aqui comigo. Você pega um halter, ou você pega uma anilha, ou você pega uma barra, e você tem que levantar aquele peso várias vezes. Então, ela te arranca da zona de conforto. É uma contrariedade sem tamanho. Principalmente quando você vai de manhã, às vezes eu tô lá bem cedinho, aí eu olho o relógio assim, tipo 7h20, 7h30 da manhã, eu já tô toda encharcada de suor. Já esgotada, tô na metade do treino, tô esgotada. E eu penso, meu Deus, que contrariedade é essa? Eu saí da minha cama, eu vir pra cá levantar peso, me esforçar. E logo eu penso, porque esses conceitos aqui já estão comigo há alguns anos, e logo eu penso, gente, que coisa mais fantástica eu aqui fortalecendo esse corpo para que dentro de mim habite um espírito que eu possa honrar e consagrar a Deus, glorificar a Deus. Opa, despertar aqui. Honrar e consagrar a Deus por meio do meu corpo. Forte, saudável,
que o corpo se torne essa fortaleza. E perceba que como você se sente após um treino resistivo da musculação. Como você sai da academia? Você sai triste? Difícil, acho que raramente uma pessoa que cumpre um treino sai toda suada da academia, sai triste. Como que a gente sai da academia depois de um treino? Ai, que sensação maravilhosa. Não é assim? Ai, gente, que alívio, que sensação maravilhosa. Alguns dizem, tá? Ó. Alguns dizem que a endorfina liberou endorfina também. Mas poucos dizem que é o espírito transbordando dentro de nós. Transbordando dentro de nós. Olha a sensação de paz. Sensação de dever cumprido. Sensação de equilíbrio. Sensação de presença, Porque quando você faz o treino, você tem que ter presença. O estado de presença, o estado de atenção, já falamos várias vezes, que a gente só consegue acessar a Deus no estado de presença, porque a gente tem conexão com o Espírito. Ai, coisa linda. E quando nós estamos nesse estado de presença, quando nós estamos com o espírito fortalecido, nós estamos, esse fortalecimento do corpo, vencer a contrariedade. Quando que nós evoluímos no espírito? A gente falou na live passada, a live sobre os navios mercantes, navegar em mares agitados, é na contrariedade que nós evoluímos em espírito. Vencer o treino resistivo, vencer essa contrariedade, fazer o corpo físico se desenvolver, queimar a gordura, ganhar músculo, fortalecer a sua musculatura, é vencer todas as contrariedades e desenvolver uma personalidade semelhante à de Deus. Não é? Por que nós temos o interesse em crescer em espírito? O que é crescer em espírito? É se tornar um ser de luz? É desenvolver uma personalidade semelhante à de Deus? Quais são as características dessa personalidade? Vencendo aquelas contrariedades do treino, vencendo as séries. E quando você tá ali focado, eu vou fazer mais uma série. Suando, bem, você vai, uau, mais uma série. Aí seu espírito transborda, né? De força, de resiliência. Perceba aqui, quando a gente fortalece o espírito e desenvolve características da personalidade de Deus. Por exemplo, a paciência. Você não vai começar a academia hoje e o seu corpo, de um dia para o outro, aqueles 40 quilos que você ganhou vai desaparecer. Não. Não é assim. Para a gente evoluir em espírito, demora. Pegue a sua cruz e siga-me. Quantos desafios nós vamos enfrentar nessa jornada? Precisa de paciência, perseverança para fortalecer o corpo. Todos os dias. Humildade para entender as nossas fragilidades, entender que a nossa caminhada ela vai ser longa. Responsabilidade com o meu corpo. Deus me entregou esse corpo. E a palavra de Deus diz que ele foi nos dado por um sangue muito caro,
o sangue derramado de Jesus. Veja a gravidade disso. Que responsabilidade eu tenho com este corpo que foi me dado por meio da crucificação de Jesus. Disciplina e ordem. Nosso Deus é um Deus de disciplina e ordem. Para você ter um estilo de vida, você tem que ter disciplina e ordem. Seguir um plano alimentar. Você vai lá no nutricionista, ele vai construir um plano alimentar. Você vai ter que se organizar. Constância. Eu quero fazer uma live só sobre constância. Constância. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Amor pelo outro. Olha que coisa fantástica. Você fortalecer o seu corpo, o seu espírito, é amor pelo outro. Porque aquela pessoa, ou melhor, aquela mulher que você muitas vezes admirou não, que você invejou, que você se sentiu menor que ela, você se sentiu pequena, você muitas vezes julgou, você vai mudar o seu campo de visão para essas pessoas que você considerava bonita, superior a você, que tinha um corpo legal. Eu já vivi muito essa experiência, né? De me sentir muito pequena diante de mulheres que eu invejava. Hoje, né, com fortalecimento do meu corpo, do meu espírito, eu olho para essas mulheres, eu admiro essas mulheres, são fontes de inspiração para minha vida. E não da minha diminuição. Uma pessoa muito querida chegou para mim e falou assim: Andressa, eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher bonita. O meu dia acaba. Meu dia se destrói. Eu fico mal o dia inteiro. Perceba. Uma pessoa, uma mulher que fortalece o seu corpo, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, faz desse corpo uma fortaleza para o espírito, ela não vai se destruir ao encontrar alguém que considera belo, bela. Ela vai olhar para aquilo, ela vai amar o outro. Poxa, que legal, também tô nesse movimento, né? Também tô nesse movimento. Que legal, que bom. Que a gente tá aqui, ó, fortalecendo o nosso corpo. A gente pode, eu também posso, eu também consigo. Dentro, obviamente, da minha fisiologia, respeitando o que Deus me fez para ser. Cada um tem uma anatomia diferente. Eu sou pequena, nunca vou ser aquela mulher volumosa. Nunca. Já quis ser aquilo, mas não tem como. Sou pequena. E aquela mulher mais volumosa, dificilmente ela vai ser miúda. Então vamos respeitar o que Deus nos fez para ser. Lembra das plantas, das raízes? Você tem uma raiz da samambaia, você quer brotar rosas? Não tem como. Se respeite. Fé. Quando você fortalece o seu corpo, você tem fé. Você acredita. Você acredita na vida. Resiliência, autorresponsabilidade. Isso é um tema legal para a live também. Autorresponsabilidade. As coisas dependem. Muitas coisas dependem de nós. Muitas coisas dependem de nós. Muitas coisas. O que a Ju falou? Pior é quando nos sentimos péssimas e mulheres lindas aparecem quando estamos com o esposo. Isso é um assunto importante que eu acho que eu vou falar na próxima semana, tá? Segura aqui, que eu já vou liberar o tema da próxima semana. Onde é que eu tava? Autorresponsabilidade. Quantas de vocês que estão aqui, inclusive eu, ali no passado, não gostava do corpo
e não tomava nenhuma atitude. Não tomava nenhuma atitude. Obviamente, a alma está doente. Tem que aceitar e perdoar lá na raiz, e assumir a autorresponsabilidade. Aquilo que só eu posso fazer. Ninguém pode me tirar da cama, me arrastar e me levar para a academia. Eu não tenho ninguém. Lá, hoje meu marido está fazendo jantar, mas quem faz o meu arroz integral, quem faz os meus franguinhos lá na air fry, né? Quem faz os meus lanchinhos durante o dia? Sou eu. Sou eu que nutro e alimento. Sou eu que levo a comida até a minha boca. Autorresponsabilidade. E estado de presença. Agora, mas por quê? Por que eu preciso fortalecer o meu corpo? Por que eu preciso fortalecer o meu corpo? João 16:30, porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, ou seja, um corpo forte vai permitir cada vez mais que quando eu encontrar uma contrariedade, eu vou ter muito mais resiliência para enfrentá-la. Porque eu já estou, com muita contrariedade, lá nos meus exercícios, muita contrariedade. Certo? Então, fortalecer o seu corpo é fortalecer o seu espírito. Cada vez mais contrariedade surgindo na sua vida, você vai estar mais preparada para enfrentá-las. As contrariedades vão se tornar menores. Você rapidamente já vai encontrar a solução. Ou aquilo que você não tiver solução, aquilo que você não consegue controlar, você sabe que isso é um departamento de Deus. Porque o nosso foco fica naquilo que nós controlamos. Certo? Então, o fortalecimento do corpo físico, da musculatura, do treino, é porque no mundo nós teremos aflições. Certo? Quais são essas aflições, gente? Bem prático, né? A maternidade é uma aflição. A maternidade, ela é um desafio muito grande na nossa vida. Será que o meu corpo precisa estar forte? Há um tempo atrás, eu li um depoimento de uma mãe, de uma jovem águia, e ela disse que ela estava com uma saúde muito debilitada, ela estava muito acima do peso, e ela decidiu cuidar da saúde dela, né? Então, ela começou a fazer uma dieta, ela fortaleceu o corpo dela, ela tinha um corpo bem atlético, e nesse período ela engravidou, olha só. Aí nasceu um menininho, coisinha mais engraçadinha, e logo que o menino cresceu um pouquinho, acho que tinha quase 1 aninho, ele foi diagnosticado com autismo. E o depoimento dela foi que o quanto foi importante o estilo de vida dela, a qualidade de vida, aquele corpo forte, aquele corpo atlético, para que diante daquele diagnóstico, ela se sentiu muito forte, muito fortalecida. Ela se, poxa, gratidão, meu Deus, por eu estar preparada fisicamente para este desafio. Certamente, né, nós vamos construir uma vida diante da minha força, diante do meu filho. Nós vamos construir uma vida saudável diante das nossas possibilidades e limitações. E eu achei muito bonito isso, né? Poxa, o quanto ela atrelou ali a construção do corpo físico dela, né? Aquela força física, né? Aquele preparo físico diante daquele diagnóstico, né? Estou forte, estou fortalecida para receber o meu filho, receber essa bênção que Deus entregou para mim, que muitos propósitos,
né, eles teriam diante daquela nova história, certo? A maternidade é um desafio, o próprio casamento é um grande desafio. O casamento é um grande desafio, grande desafio. Você está com o corpo forte, você está fortalecida fisicamente, pronta, né, para qualquer embate que houver. Casamento para carreira, gente, carreira. Você já viu pessoas muito bem-sucedidas sedentárias? Raramente a gente encontra pessoas muito bem-sucedidas sedentárias. Raramente nós encontramos, não é verdade? Normalmente encontramos pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que praticam atividade física, que cuidam da sua saúde. Perceba a energia que isso traz para a nossa vida, certo? Quero falar aqui, abrir uma janela importante aqui sobre a sexualidade, né? A palavra de Deus diz que nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Glorificar a Deus por meio do nosso corpo. E o que a gente percebe hoje na nossa sociedade? Que o sexo se tornou altamente banalizado, não é? Que os sites de relacionamento, que deveria ser ali um ambiente para as pessoas se conhecerem, se tornou um ambiente para as pessoas terem relações sexuais. E o que acontece? Como que eu vou glorificar a Deus com o meu corpo se eu não guardo o meu corpo? Se eu não preservo o meu corpo? Se nem bem eu conheço uma pessoa, eu já estou ali numa relação íntima com ela. Esses dias me perguntaram, eu queria um namorado, queria encontrar uma pessoa, o que você acha dos sites de relacionamentos, né? Do Tinder, por exemplo. Eu considero ambientes que você pode conhecer uma pessoa, mas que você vá tomar um café com essa pessoa, que você tenha um encontro para conhecer essa pessoa, não um encontro para você ter uma relação sexual com a pessoa. Se você é cristã, se você busca os preceitos bíblicos, você usufruir o seu corpo desta forma, tenha certeza que você vai trazer para sua vida muita infelicidade e insatisfação. Eu converso com muitas pessoas, né? Fui professora universitária durante muito tempo, anos. Recebo muitas mensagens no meu direct sobre vários assuntos, entre eles família, relacionamento, espiritualidade. E o resultado dessas relações fugazes, o resultado dessas relações promíscuas é depressão, é ansiedade, é tristeza. Então, guardar o seu corpo é glorificar a Deus. Como você usa o seu corpo? Você usa o seu corpo para o desenvolvimento da sua saúde, para ser o templo do Espírito ou para uma promiscuidade? As músicas, hoje que os jovens, as jovens águias, né, que eu me preocupo muito com elas, e você que é uma mulher, uma águia, assim como eu, mais madura, que busca o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento espiritual, não perca a oportunidade de orientar as jovens águias. Porque o que a sociedade está ensinando para essas águias é que o corpo seja usado com todas as promiscuidades e liberdades possíveis. E aqui, o que eu queria trazer para vocês aqui? Sobre a castidade, né? Sobre a castidade. Que seria você guardar o seu corpo. É uma forma de você honrar e consagrar a Deus. Esse livro aqui
ó, que é Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, tá, gente? Esse livro aqui, ó, é um livro maravilhoso. É um livro, chama Cristianismo Puro e Simples, né, de C.S. Lewis. Esse autor aqui, C.S. Lewis, é o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E esse é um livro que traz vários assuntos sobre as doutrinas cristãs. É uma leitura mais pesada, é uma leitura que você precisa sentar e ler com bastante atenção. Então, o que eu fiz com esse livro, tá? Eu li ele 3 vezes. A terceira vez, cada capítulo, eu peguei um caderninho e fui fazendo resumo de cada capítulo. Hoje eu lembrei de um determinado assunto que eu tinha estudado aqui, aí eu fui no resumo daquele capítulo, que aqui era o moralidade sexual, que eu sabia que ele falava sobre a castidade, e daí rapidinho eu encontrei, porque como ele falava de vários assuntos, é uma leitura assim mais pesadinha, uma leitura de estudo, é interessante fazer esses resumos, tá? Então ele tá aqui, tá bem marcadinho, é um livro realmente que eu comecei a estudar mais a fundo a partir do momento que eu comecei a estudar a teologia, tá? Porque C.S. Lewis, ele traz essa base cristã, e principalmente em assuntos do nosso cotidiano. Então, olha só o que ele fala sobre a castidade, sobre guardar o nosso corpo. Eu considerei muito bonito essa leitura, né, de guardar o corpo sobre a visão não é a visão de C.S. Lewis, né, é a visão bíblica, só que como ele descreve isso, tá? Ele fala o seguinte: aliás, uma coisa é certa, a castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. Ou seja, a gente não consegue sozinha, cumprir com a castidade. Nós não conseguimos, somente por nós, guardar o nosso corpo. É preciso pedir ajuda a Deus. Olha que lindo. Mesmo se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda, ou mesmo ajuda do que você está, ou menos ajuda do que você está precisando, lhe esteja sendo dada por muito tempo. Ou seja, nós por nós mesmas, nós não conseguimos guardar o nosso corpo, nós precisamos pedir ajuda a Deus, porque sozinho a gente não consegue. E mesmo pedindo ajuda a Deus, você vai perceber que parece que não tem nenhuma ajuda. Aí ele diz: não ligue para isso. Peça perdão depois de cada erro. Aprome-se e tente de novo. Muitas vezes a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, ou seja, da castidade, você conseguir guardar o seu corpo, mas da força para continuar tentando. Pois, por mais importante que a própria castidade, ou a coragem, ou a veracidade, ou qualquer outra virtude possa ser, esse processo de treinamento de hábito da alma é o mais importante. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Olha que lindo, gente. A castidade, ela nos força a continuar tentando e nos ensina a depender de Deus. Porque a gente sabe que por nós mesmos nós não conseguimos, né? Nós somos carnes muito pecadoras. E ao contrário disso, de guardar o nosso corpo, para você, mulher, esposa, né, que tem o seu maridinho, que é casada,
mulheres, cumpram seus deveres conjugais com seus corpos. Coríntios 7:3. Mulheres, vocês mulheres, cumpram seus deveres conjugais. A união dos corpos é importante para que Satanás não tente. 7 Coríntios 7:5. Olha que fantástico, gente. Você que está aí solteira, tá? Esperando, né? Por alguém especial, vá tomar um café. Já tá bom demais. Tá? Já tá ótimo. E se ali você perceber que o café amargou, tchau. Tchau. Não coloque seu corpo à prova. Guarde seu corpo. Agora, você, mulher, cumpram seus deveres conjugais. Use o seu corpo para amar o seu marido. Nós somos uma só carne. E é esse tema aqui que eu vou dar continuidade na próxima semana, certo? Esse crescimento espiritual das nossas relações conjugais. Que isso é super importante, né? Usar o nosso corpo para essa conexão com os nossos maridos, com os nossos esposos. Ao mesmo tempo, se você é uma mulher que está solteira, guarde o seu corpo. Guarde o seu corpo. Não se perca nesse mundo maluco, né? Ao contrário, você que é mulher, aprenda a amar o seu marido com o seu corpo. Então, na próxima semana, que é a nossa próxima Quinta das Águias, o tema vai ter relação com essa relação conjugal, com o nosso corpo, né? Amar o nosso marido com o nosso corpo. E esse corpo, ele também precisa estar fortalecido. Ele também precisa estar forte. Porque eu me sinto mais fortalecida, eu me sinto mais preparada. Esqueça os conceitos da corpolatria, da publicidade. Esqueça. Esqueça isso. Cuide da sua alma, cure a sua alma, se perdoe pela quantidade de vezes que você se machuca. Comece a entender o seu corpo como uma ferramenta para você enfrentar a vida, né? A maternidade, o casamento, a carreira. No mundo tereis aflições. De que forma você vai estar de pé diante dessas aflições? Você vai estar com seu corpo forte? Você vai ser uma fortaleza para esse espírito? Ou você vai ser um corpo fraco? Permitir que essa alma fique fraca. Que esse espírito não consegue se manifestar. Você não permite que ele se manifeste. Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Mas você não permite. Você não permite. A sua alma está tão doente, está tão aflita, tem tanta ansiedade, é tanta memória, é tanta antecipação. Você sai do tempo presente. O espírito grita, grita, grita de Deus e você não consegue ouvir, né? Então, fortaleça o seu corpo. Cresça. Se desenvolva. Que eu tenho certeza que muita coisa pode mudar na sua vida. Tá certo? Eu escrevi uma oração aqui pra gente finalizar a nossa live. Uma oração super bonita. Eu vou publicar ela daqui a pouquinho ali no Instagram. E vocês podem compartilhar, tá? Então, vou ler aqui pra vocês que eu escrevi com muito, muito carinho. Eu gosto muito de escrever orações. E essa aqui ficou bem fofa. Vamos lá. Se você quiser colocar sua mãozinha no seu coração, tá? No seu coração, para você receber essas palavras. Então, oração Quinta das Águias. Senhor meu Deus, hoje aprendi que devo glorificar a Deus através do meu corpo. Devo alimentá-lo, fortalecê-lo, preservá-lo
e entregá-lo ao meu amado marido. Mas para tudo isso acontecer, minha alma precisa ser curada. O corpo é o templo do Espírito, que residindo nesta morada, nos mantém em total comunhão. Peço ao Senhor um novo corpo. Ressuscita-me. Pois meu propósito, a partir de agora, é dedicar-me à integralidade de sua criação. Vou fortalecer a minha alma por meio do perdão, o espírito por meio da oração e o corpo por meio da musculação. Profetizo: eu sou um novo corpo. Que assim seja. Amém. Obrigada por mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. Sempre uma delícia a nossa Quinta das Águias. E na próxima semana a gente vai se encontrar novamente e com um tema muito, muito, muito especial que tem relação com esse encontro desses corpos, né? Entre o esposo e a esposa. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz que vocês gostaram. Vou fazer aquela posezinha aqui para vocês tirar um print, pode ser? E depois eu vou publicar essa oração para vocês divulgarem, tá certo? Vamos fazer a posezinha aqui, que a gente já passou meia hora aí, né? Aqui. E muito obrigada, Jace, beijo. Ah, querida Tati, obrigada. Você sempre aqui comigo. Cris, obrigada. Cuidem muito do seu corpo, o corpo como o templo do Espírito. Todos os dias é 1%, todos os dias é 1%. A nossa vida é uma constância, né? Não tire o imediatismo da sua vida. Tire o imediatismo da sua vida. Beijo, Dani. Todos os dias é 1%. 1%. Não vamos desperdiçar essa bela oportunidade que nós temos de construir um novo corpo e, consequentemente, né, permitir a força do Espírito dentro de nós. Beijo. Um grande beijo no coração. Obrigada. E até a próxima Quinta das Águias. Fiquem com Deus. Obrigada pela confiança de sempre. Beijo.